Olá, pessoal. Iniciando o nosso podcast de hoje, uma visita aqui muito bacana. Acho que vocês vão curtir bastante. A gente vai aprender muita coisa junto. Deixa eu apresentar ele para vocês. Ele é o Castilho, ele é especialista em excelência operacional, implantação em programas de Lean. Puta, então já virei fanzaço dele, de WCM, com mais de 30 anos, então é a mesma safra que eu aqui, ó. De experiência nas áreas corporativas de qualidade, engenharia industrial, transformação digital, que é um tema que a gente vai abordar bastante hoje aqui, a jornada da transformação digital. Hoje ele é sócio fundador e consultor sênior da Valor Vertical, gestão empresarial. A gente vai entender um pouquinho também esse contexto do Castilho, sócio fundador da VAI, Escola de Habilidades, presidente do núcleo de automação da CIG. Porra, que legal, a gente teve na CIG a parte de logística, a gente foi lá fazer uma palestra. É professor de especialização de engenharia de manutenção e gestão de ativos na indústria 4.0 na PUC Paraná. Somos colegas lá da PUC. E hoje ele está realizando, está em doutorado, está fazendo seu doutorado, é doutorando em produção em sistemas pela PUC Paraná. Pensei que não ia acabar mais, Castilho. Não, você exagerou aí um pouco nesse material. Eu não sei quem é que te passou esse material. É, Castilho, sensacional. Prazerzaço ter Prazer todo você meu. aqui. Pessoas em comuns que a gente nem sabia. Uma delas a gente já conhece. Isso. Giovana, olha só o que você fez, Giovana. A gente tava um tempão para marcar uma reunião com o Castilho, marcamos uma reunião hoje, aqui no podcast. É agora que a gente está se conhecendo aqui e trocando bastante informação. Pessoas que a gente já trabalhou em comum. Cara, como é que são as coisas, né? É, o mundo, as belezas do mundo corporativo, As né? belezas do mundo corporativo. Morando em Joinville? Joinville. Então tá. Então, fala um pouquinho de você e aproveita e já manda um abraço pra Márcia, que ela disse que vai estar assistindo esse podcast Olha aqui. só, Marciane, pessoal da Heartball, carinho enorme pelo Michael, Fabiano, pessoas fantásticas e que tivemos um caminho em comum aí, né, Christian? Sim. Eu fiz o planejamento, suportei eles na jornada do planejamento estratégico da Heartball. Marciane, um abraço aí para todos, né? Muito bacana saber que tem pessoas em comum, pessoas boas aí, né? Sim. A gente acaba se conectando, né? Em algum momento as coisas começam a fazer sentido. Até eu falei no podcast anterior a esse, que eu falei com o Guilherme Medeiros. Guilherme, puta, cara, fantástico o podcast. Que no final a gente vai andar, a gente vai falar de um tema em comum aqui, que daqui a pouco a gente vai focar bastante nele, mas a gente não escapa de falar de pessoas, né? As Sim. pessoas estão inerentes a todas as atividades que a gente faz. Mas me conta um pouquinho agora da tua jornada, do teu momento, cara, eu sei que a tua base é em Joinville, mas você Isso. também vem periodicamente aqui para Sim, Curitiba. sim. O que a Valor Vertical está aprontando agora? A Valor Vertical, ela foi um grande projeto de vida, utilizando e tentando catalisar, digamos assim, muitos anos de experiência, né? Então eu trabalhei em grandes empresas, né? E eu acho que a gente tem algumas missões na vida, né? E uma delas é catalisar, capturar conhecimentos, que é a nossa missão na Terra, né? A gente adquire conhecimento e chega um determinado momento que você tem a maturidade de tentar repassar esse conhecimento. E a Valor Vertical ela veio com esse propósito de transformar pessoas, processos em resultados. Fantástico. Então, o nosso objetivo dentro da Valor Vertical é entrar e em algum momento sair. Né? A gente não é aquela consultoria que quer ficar o tempo todo sugando. Não, a gente entra, desenvolve as pessoas, estrutura processos e sai no momento em que as pessoas estão conduzindo com a maturidade aquilo que eles aprenderam e tudo mais. Então, o objetivo da Valor Vertical é esse, né? A gente trabalha muito forte com excelência operacional, Cristian. Então, a excelência operacional em toda a cadeia produtiva, em toda a cadeia, desde o desenvolvimento de produtos, até qualidade, toda a parte de processo, principalmente processo, custos, driveado muito por custo, né? Que tem um ponto, um alicerce muito forte para a jornada do Lean,
uma visão diferente de transformação digital, que é direcionar as grandes perdas, só que com a digitalização, com a transformação digital fazendo parte como elemento motivador e acelerador de informação. Então, a Valor Vertical ela vem com esse viés, né, de trabalhar desenvolvimento das pessoas em prol de resultados sustentáveis, né? Desenvolvimento das pessoas, gerando valor. Gerando valor, num ambiente de excelência, buscando a excelência operacional, né? Buscando de forma excelente o resultado. Então, a gente vem nessa jornada. Estamos aí há 2 anos e meio no mercado, conquistando clientes, se desafiando, aprendendo, conhecendo mercados diferentes. E isso é que tem trazido uma grande alegria, né? De pegar tudo aquilo que a gente adquiriu e aprender cada vez mais e também utilizar, né, todo esse conhecimento em prol aos negócios, né? Então, isso tem sido uma jornada fantástica. A famosa pessoa jurídica composta por pessoas físicas. Afinal, são pessoas, né? São pessoas. Castilho, mas antes de a gente entrar mais nesse momento empreendedor, Sim. você é da mesma safra do que eu, mais ou menos a mesma experiência industrial que a gente viveu, e que eu acredito que talvez a gente tenha mais algumas pessoas em comuns. Deixa eu testar aqui. Vamos lá. O Whirlpool. O Whirlpool, Rogério Martins. Rogério Martins. Rogério Grande Martins Rogerião, é o nosso anjo olha da só, Easy. grande Roger. Grande Roger. Pessoa sensacional, já teve num pod aqui com a gente também. Bacana, Foi um dos sensacional. integrantes do Triângulo Amoroso. Olha que bacana. Sensacional, Roger, Célia. Grande, olha, muito bacana. Pessoas do bem. O Rogério, a gente teve, na época que eu tive mais contato com ele estava voltado para a diretoria de produtos, desenvolvimento de produtos, e eu muito voltado para a qualidade. Então, a qualidade sempre esteve muito presente comigo, né? A auditoria, engenharia, toda a estratégia da qualidade. Então, eu sempre tive muito contato, né? Então, como qualidade, a gente até acaba tendo um contato transversal dentro da empresa, né? E como a Whirlpool é uma empresa muito grande, então eu tive o privilégio de trabalhar numa área em que me impulsionou em conhecer muitas pessoas, né? E muitas pessoas boas, né? Sim. O Rogério é uma delas. Por um acaso, você trabalhou junto com o Navarro lá também? Navarro. Parte de engenharia e desenvolvimento. Eu acredito que devo ter tocado, sim, em algum Sim. momento a gente deve ter se esbarrado nos corredores da Whirlpool. Por que o Navarro? Navarro, se estiver assistindo aqui também, um abração aí para você. O Navarro, ele abriu as portas da Whirlpool para eu levar os funcionários da Bematec de linha de produção para conhecer a realidade de montagem, produção de geladeiras lá. Por quê? Qual que foi a conexão? Naquele momento, a Whirlpool, ela tocava 2 áreas de qualidade, que é a área do pessoal do Lean e do Six Sigma. Eram áreas distintas, elas tinham projetos e eram equipes separadas, naquele momento que eu fiz a visita. E nós estávamos rodando nossos kaizens, fazendo nossos workshops de melhoria, e eu queria buscar exemplos práticos, né? Então a gente foi lá em Joinville, foi lá na Whirlpool, e aí a gente teve o nosso contato com a equipe, através da equipe do Lean, que mostrou todas as iniciativas Lean. A gente foi na Orm Room, então foi bem bacana. E, cara, estudando um pouquinho mais a Whirlpool, eu tive a oportunidade, e até eu utilizo um pouco do exemplo da Whirlpool, e agora eu tenho alguém que vai me contar isso um pouquinho mais com uma vivência de alguém que está lá dentro, um insider, né? Que é a jornada do WCM. Você buscar a classe mundial dentro dos seus processos. Hoje, eu tive um contato agora há pouco tempo com o pessoal da Fiat, então o pessoal da Fiat já não utiliza mais o termo WCM, utiliza o sistema Fiat de produção. Mas como é que foi essa jornada, cara? Como é que vocês se conectaram com isso e quais os benefícios de ser uma empresa WCM? Aí, falando até como alguém que esteve dentro da Whirlpool trabalhei na Whirlpool por 27 anos. Né? Aí eu saí, há 2 anos e meio, abri a Valor Vertical. E quando a gente fala de WCM e vendo o WCM hoje numa esfera
na esfera fora, né, do ambiente em que eu estive, né, que eu estive até então, a gente vê o poder que a metodologia ela tem de transformar uma companhia em busca da excelência, em vários sentidos, né? Tanto do Customer Excellence, né, que é buscar excelência, olhando todo o drive de cliente, a visão do cliente, problemas de qualidade, o custo da não qualidade, até o desenvolvimento de produtos, de desenvolvimento de processos. Então, quando a gente olha o WCM, ele é uma alavanca extremamente forte para que você consiga potencializar resultados. Mas, lógico, tudo isso tem um custo, né? O WCM ele é um programa, que, de certa forma, que move a companhia. E qualquer programa que mova a companhia como um todo, ele acaba gerando um impacto e um esforço muito grande. Então, esse esforço, a empresa ela precisa ter um dimensionamento e um entendimento de que, olha, eu vou encarar isso daqui para frente, né? É como a gente faz hoje dentro das empresas. Vamos falar sobre excelência operacional? Beleza. Você está preparado para entrar num programa de excelência operacional? Por quê? Porque a gente vai começar a mexer no teto até a base. E isso inclui todo o board da companhia, toda a estratégia que você tem, todo o planejamento estratégico e como que você navegou até agora o planejamento estratégico para dentro da tua empresa, para dentro dos teus processos, para as pessoas. Então, se você for olhar, qualquer programa, seja o WCM, ou o próprio Lean, ou qualquer production system, né, que existem por aí, que as empresas acabam absorvendo e tratando como um programa de excelência operacional, todos eles, o grande espinha dorsal, ela começa no cérebro, ela começa no topo, ela começa com o dono, com o CEO, com o board da companhia dizendo assim, eu quero isso como uma ação estratégica da minha empresa. E a partir daí você prepara a empresa para garantir que todas as próximas etapas tenha comunicação correta, tenha um entendimento correto, tenha estrutura correta, para que as coisas andem de forma gradativa, passo a passo, conforme tem que ser. Mas isso tem que vir como um drive estratégico, né? Então, olhando o horizonte que eu tinha dentro de Whirlpool, né, que foi uma grande escola, eu falo que o Whirlpool é uma pós-graduação, né, foi uma grande pós-graduação. Você entra lá, você sai pós-graduado com um certificado de que tudo que acontece no mundo corporativo, você consegue viver dentro de uma grande empresa. E você sai dali formado de uma forma em que aquilo é uma escola, né? E o WCM me fez abrir essa visão de que não adianta de nada eu ter um programa se o board da companhia, isso não for um programa estratégico. Então precisa ser um projeto estratégico, Christian. E isso daí move, né? Isso move a companhia, isso move pessoas, move processos. Então esse para mim é o grande legado, não só do WCM, mas de qualquer programa que você queira implementar. Jornada digital é uma delas. Mais uma relação que eu faço, né? O Rogério, mais de 30 anos na Whirlpool. Você também, 27 anos na Whirlpool. O que faz um profissional com a capacitação de vocês ficar tanto tempo numa empresa só? O que vocês falariam? O que você me diria para esse pessoal que está vendo nós aqui, cara? O que você fala de 27 anos trabalhando na mesma empresa? Hoje, quando a gente fala para esse pessoal que está começando agora a carreira, isso parece impossível, mas o que isso foi de bom para você? E se teve alguma coisa que você faria diferente, o que você faria? Olha, acho que tudo na vida, né, Christian? A gente, se for olhar qualquer coisa que você faça, se você tivesse um botão para apertar e voltar no tempo, Clique. você faria alguma coisa diferente, né? Não tem, acho que isso para qualquer coisa que você Sim. faça, né? Desde uma simples tarefa até uma carreira, né? Que é uma das coisas importantes, né, na tua vida. E
Vamos falar de coisa boa, né? Porque as coisas que, se a gente for olhar, putz, eu queria ter feito isso, poderia ter feito isso. Primeiro que se a gente pensa muito, você não fica 27 anos dentro de uma empresa. Sim. Né? E outra, uma grande empresa, e aí o que eu falo de trabalhar numa grande empresa, uma grande empresa proporciona desafios que a todo momento acabam mudando, você acaba mudando, se transformando. A Whirlpool, durante 27 anos que eu estive lá, ela mudou completamente. A cada 5 anos, a cada 10 anos, ela mudava, ela se transformava. E a gente se adaptava a isso. Então, a empresa ela não muda somente porque ela quer mudar, porque as pessoas que estão dentro, o processo também acaba mudando. E essa mudança, ela vem carregada de uma série de desafios. Eu diria que a cada 2 anos, Ciclos. cada 2 anos de ciclos dentro da empresa, eu sentava numa cadeira diferente, com um escopo diferente, com objetivos diferentes. A cada 5 anos, a cadeira ela ficava, a cadeira encolhia, a gente crescia. A cadeira encolhia, a gente crescia. A cadeira crescia, a gente tentava crescer também, né? E essa é a vida corporativa, né? Então, eu comecei da base da Whirlpool e saí como gerente na Whirlpool, né? Então, ver essa transformação e essa evolução dentro de uma grande empresa em que você tem uma concorrência direta de talentos, de parceiros, pares, buscando, às vezes, a mesma cadeira que você quer, isso te permite dizer que você trabalhou numa grande empresa em que te permitiu se desenvolver em vários processos. Sim. E eu tive esse privilégio, né? Eu nunca fiquei satisfeito comigo de ficar mais do que 2 anos sentado e fazendo a mesma coisa. Não, muito pelo contrário, né? Sempre tive muito envolvimento com isso, e as áreas que eu tive contato são provas disso, né? Então, tive perenidade com todas elas, né? Porque me permite trabalhar com sistema de gestão integrada até lideranças de projetos em transformação digital. Então, 2 vértices que em algum momento se completam, mas são projetos de áreas diferentes. Então, isso me permitiu, como profissional, ficar tanto tempo assim. Por quê? Porque o tempo ele foi sendo absorvido pelo desafio. E eu entendi que o desafio era muito mais importante ali, naquele momento, do que, de repente, eu buscar uma renascença de carreira em outro lugar. Então, eu busquei a minha senioridade no mesmo lugar. Então, é um pouco disso, sabe? Lógico, se fosse para talvez reescrever algo diferente, eu teria reescrito vários desses 3 anos em empresas diferentes. Poderia chegar no mesmo nível de conhecimento? Poderia. Mas eu não estaria aqui falando com você que eu trabalhei 27 anos dentro de uma empresa. Perfeito. Então tem uma história, né? Trabalhou numa mesma empresa durante 27 anos, mas em empresas diferentes dentro da mesma empresa. Ciclos, né? Disso eu não tenho dúvida. Essa é a certeza que eu carrego, que me deixa super tranquilo de entrar dentro de um cliente hoje e passar, né, uma confiança baseado nas vivências que eu tive, muito cunhado pelas dificuldades, pelo desafio, por projetos complexos, né? Porque empresa grande, processos complexos. Sim. Então, isso acaba gerando um nível de confiança, de maturidade muito alto, né? Quando você fala em conhecer todas as camadas e caminhos que uma companhia precisa ter. Uma companhia auditada via WCM, com professor Yamashina, com alto nível de complexidade, de dificuldade, né? Então, não foi fácil, né? Não foi fácil, né? Mas foi gratificante. Gerou valor? Nossa. E vertical. Vertical. Que é onde nós estamos hoje. Vertical, de né? forma vertical. Isso é valor vertical. Por que valor vertical? É potencializar o valor de forma vertical. Justamente. É isso, né? E como é que foi essa transição de carreira de você ter um cliente e passar a buscar ter vários clientes? Foi fantástico. Foi planejado? Foi um momento que você, puxa, agora finalizou esse meu grande ciclo, que foram vários ciclos dentro de um só, e agora o que eu faço? Como é que funciona essa transição, Castilho?
Foi fantástico, assim. Está sendo, né? Eu acho que essa transição, acho que ela continua, sabe? Uhum. Até hoje eu estava almoçando com um grande amigo meu, que trabalhou comigo na Whirlpool, e ele perguntou, né? Pô, Castilho, como é que tá essa vida aí, né? De empreendedor e... Falei, cara, tá um negócio maluco, né? Porque Alucinante. é alucinante, né? Porque você dorme pensando na estratégia do outro dia, né? Sim. Porque cada cliente é uma necessidade, é um produto diferente. Então você entra às vezes no mesmo dia com 3 clientes diferentes. Uhum. Você tem uma jornada de um cliente que ele espera que você chegue lá e apresente para ele, né, uma necessidade, apresente para ele um caminho. E às vezes você não tem isso pronto, você sabe como fazer. Então você tem que conduzir o cliente, você tem que fazer com que aquilo aconteça. Então tem sido um desafio, mas um desafio muito prazeroso, né? Pelo fato de que essa transição ela foi de forma muito planejada, então, e isso é uma coisa que eu fico muito feliz de falar, né, de que a transição, a minha saída da Whirlpool para Valor Vertical, ela foi um processo, assim, super fantástico, né? Acho que dificilmente um profissional, ele tem, né, essa possibilidade de fazer essa transição. E eu consegui fazer essa transição de uma forma muito plena, né? Isso me ajudou bastante, porque me fez entrar na Valor Vertical de uma forma mais tranquila, planejada, com um portfólio já de alguns clientes, com um portfólio de produtos definido, porque eu saí já planejando muito essa visão de quais seriam esses produtos, né? Uhum. E acabei me unindo a 2 sócias fantásticas, né? Tem 3, na verdade, né? Mas 2 em específico no dia a dia, né? Que é a Rita e a Janaína, Manda um né? abraço para Mandar um elas aqui. abraço a Jana e a Rita, né? A Jana, recentemente, ela acabou saindo da sociedade profissionalmente ela foi morar na Colômbia, né? Uhum. Então hoje estamos eu e a Rita, né? E a Rita muito voltado para a área de custos, né? Então um pilar muito forte de custo, um pilar muito forte de controladoria, de conhecimento de toda a cadeia voltado do valor, né, empresarial. E eu com o suporte fábrica, desenvolvimento de produtos, qualidade, todo o supply chain, né? Então, quando a gente vê essa estratégia, ela acabou se complementando e esse foi um dos objetivos da Valor Vertical. A gente nasceu com alguns produtos e essa transição ela acabou trazendo, né, a Rita junto comigo para complementar o conhecimento e a gente poder oferecer o supply chain completo. Né? E isso acabou ajudando na transição. Por quê? Porque eu não era uma pessoa sozinha, né? Eu tinha alguém que dividisse a estratégia, pessoas que me ajudaram a dividir a estratégia, a entender, pô, vamos por aqui, vamos por lá. Caminho, aí quando você tem um caminho de networking, você com 2, 3 pessoas, você duplica, triplica o teu network. E isso acaba exponenciando a tua marca, a tua empresa, isso acaba, né, trazendo clientes. E que, trazendo clientes, acaba trazendo um conforto melhor na transição. Então, eu diria que a transição está acontecendo ainda, porque a gente ainda sempre está calibrando produto, abordagens, entendimento de mercado, até o fechamento. Esses dias, essa semana, eu estava conversando com a Rita sobre propostas, né? A calibração da melhor proposta, essa calibração ainda está acontecendo, porque dependendo do mercado, dependendo do cliente, a gente precisa fazer leituras para entender o que o cliente precisa. A gente também precisa colocar o nosso valor dentro do produto, mas a gente precisa fechar essa equação, ela muitas vezes... Então, essa transição, ela é contínua, eu diria, né? A gente só vai conseguir ter um momento pleno, né? Eu acho que dificilmente, eu acho que talvez a gente tenha um momento pleno, a gente está sempre correndo atrás, sempre se adaptando essa ao insatisfação mercado. Faz parte do dia a dia. Né? Então tem sido muito bom, né? No resumo, tem sido muito bom. E essa
E essa questão do empreendedorismo, ele no início é difícil, e para mim, para nós lá da Easy continua sendo, mas é conviver com essa incerteza que faz parte do negócio. Porque hoje você pode estar numa condição que falta até tempo para você, e daqui a pouco parece que está terminando os projetos e não vão ter outros, mas naturalmente isso a gente tem que aprender a lidar um pouquinho. Isso mesmo, isso mesmo. É um planejamento, né, que você precisa Sim, colocar dentro do teu próprio processo, né? Estratégias de capturas, né? Esse trabalho aqui, né, e agradecendo já, né, Cristian, você, a Easy, né, a, a Giovana, né? A Giovana tem sido uma grande incentivadora para que eu possa estar aqui, né, aparecer. Então, Giovana, obrigado aí, né? Já agradeci a live que eu participei há algumas semanas show. atrás com vocês. E muito bacana, né? Acho que esse é um momento legal, porque a gente tem essa oportunidade de compartilhar, né? E também de mostrar, principalmente, né, essas dificuldades, esses caminhos, né? E dar visibilidade sobre aquilo que a gente acha que faz sentido. Sim, Coisas que a gente acredita, sim. né? E nisso eu me apoio muito, sabe, Christian? Coisas que a gente acredita, assim. Então tem alguns valores, algumas coisas que a gente entende que faz sentido no mercado, que é importante para o empresário, para um cliente entender que isso é relevante, e a gente tenta sempre no âmbito de entregar valor, para que ele entenda que isso daqui, isso que a gente está entregando, faz parte de um mundo corporativo que em algum momento ele vai entender que aquilo ali tem valor, né? Muitos empresários eles entendem, a maioria deles entende, né? Mas ainda a gente vê uma certa dificuldade principalmente de não compreender muitas vezes, ou de até compreender e não querer assumir, né, esse change management que Uhum. muitas vezes acontece quando você faz um programa de excelência operacional, né? Então, esse caminho de calibração ainda entre o que eu estou oferecendo versus a possibilidade de alguém comprar aquilo que eu estou oferecendo, é um caminho que a gente está sempre calibrando no mercado, né? Identificando oportunidades, né? Nesse momento, eu queria te convidar para a gente abordar um tema que é um tema que a gente vem discutindo de forma direta ou indireta nos podcasts, que as empresas, ou por uma iniciativa, ou porque elas são impelidas por uma necessidade, que é fazer a sua jornada digital, Sim. né? E eu queria que você explicasse para o pessoal que está escutando a gente, que normalmente é o pessoal que de média, pequena indústria, que está buscando algum tipo de informação, algum tipo de eh, aplicação prática, né, de tecnologia. Como que começa? Como que a gente entende a maturidade para saber em que estágio da maturidade que a empresa está e qual que é os passos para ela poder atingir, ou pelo menos iniciar, né? Porque Uhum, nunca uhum. termina, né? Mas É. como que funciona essa jornada digital, Castilho? Eu tenho, e aí, Cristian, eu tenho estudado muito sobre a jornada da transformação digital, né? Uhum, A gente vê, né, tem muita massa de informação sobre a indústria 4.0, né? Então, hoje você tem muita informação sobre a indústria 4.0, né? Muitos especialistas, né? E aqui eu não vou falar sobre indústria 4.0, eu vou falar sobre transformação digital. A uhum, transformação digital, ela é a, a estratégia que conduz resultados diferenciados, que usa a indústria 4.0 como meio para isso, uhum, né? Então, quando a gente fala de transformação digital para média empresa ou pequena empresa, tudo começa pela estratégia. Se a empresa ela não entende, principalmente os seus principais desperdícios, gargalos, dificuldades, problemas, é, é, se ela não consegue compreender claramente esses fatores, dificilmente ela vai entender que a transformação digital vai ajudar a empresa a obter um resultado diferente. uhum, Então, primeiro de tudo, né, como é que a gente começa uma transformação digital? Pelo planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico empresarial, ele precisa demonstrar que a empresa precisa se fortalecer
em processos, em acuracidade de informação, em levantamento de dados, para que ela consiga trazer um resultado melhor para o futuro. Então ela precisa iniciar uma jornada digital. Então tudo começa da estratégia. Por isso que, e aí dentro de alguns estudos que eu fiz, Christian, a maior dificuldade hoje, ou uma das principais barreiras que as empresas apresentam na transformação digital, está em ter pessoas e lideranças, principalmente, que entendam sobre a transformação digital. Porque se essas pessoas não entendem sobre a transformação digital, dificilmente elas vão trazer para dentro de casa. E o que acontece muitas vezes? A média, a liderança ou até mesmo a engenharia, o time técnico, querem trazer para dentro da empresa soluções, só que identificam as barreiras porque aquelas soluções elas não estão fazendo parte da estratégia da companhia. Não faz parte do plano de CAPEX do próximo ano, não faz parte do plano de OPEX. E se não faz parte do plano, sem dinheiro, você não consegue fazer, né? Então, a transformação digital, primeiro de tudo, entendimento das necessidades. Você precisa compreender quais são as dificuldades que você possui hoje no teu processo. Ter esse diagnóstico. A partir dali, você entender que tecnologia vai te ajudar a resolver aquele problema. Aí você começa a compor o roadmap de tecnologia. Né? Então é uma sequência, né? Uma sequência mais ou menos lógica. O problema é que muitas empresas começam pela tecnologia e depois perdem o valor daquilo porque não consegue extrair o melhor resultado e depois a empresa não tem uma cultura para tratar aquelas informações. O que acontece? A tecnologia fica defasada ou você não usa com a eficiência total daquela tecnologia. Porque as pessoas que estão inseridas no seu meio não estão com o mindset voltado para a cultura digital. Né? E esse mindset de cultura digital é um change management, né? Que começa de cima, né? Top-down. Então, vamos dizer assim, uma jornada que seja uma jornada que comece desde o planejamento estratégico. A empresa entra ou é indicada, ou vocês entram em contato com uma empresa, puxa, algum tempo atrás eu fiz um planejamento estratégico, mas ficou na gaveta, eu queria retomar isso de novo, tô sentindo que se eu não tiver um norte aqui mais claro das coisas que realmente, para poder focar, eu não vou conseguir atingir os objetivos. Nesse primeiro momento não está se discutindo jornada digital, mas ter mais claro quais são os objetivos estratégicos para aquela empresa. Chega a valor vertical. E como é que funciona dali para frente? A gente tenta extrair da empresa e conhecer a empresa, né? Então, existem alguns caminhos. O próprio planejamento estratégico empresarial, ele é uma metodologia que a gente aplica para que a gente consiga extrair esse autoconhecimento da empresa. Né? Porque você utiliza algumas ferramentas, você faz análise de cenários econômicos, macroeconômicos, microeconômicos, para que você consiga entender como que a empresa está posicionada no cenário econômico, quais são as ameaças e as oportunidades que ela está inserida, né? Porque a empresa ela está inserida em ameaças e oportunidades. E ela está presente com fragilidades, fraquezas e fortalezas, até porque a empresa esteve viva até ali, né? Sim. Então ela é forte em alguma coisa, né? Em muitas coisas. Só que existem fraquezas, né? E quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente precisa observar quais são as oportunidades e ameaças, olhar o que eu tenho de fraqueza para que eu possa cada vez mais potencializar as fraquezas para ficar cada vez mais forte e aproveitar as oportunidades. Então, o planejamento estratégico empresarial, ele faz essa reflexão com a empresa e dali saem ações estratégicas. Esse é um caminho quando a gente olha, quando uma empresa ela não tem ou precisa fazer uma revisão ou há muito tempo de repente não fez o planejamento estratégico e precisa fazer já tem um tato, né? Já tem um contato com a estratégia. A empresa que já tem essa maturidade tem uma outra ferramenta que a gente vem trabalhando dentro da empresa que ela tem sido muito legal, que é um diagnóstico de maturidade da excelência operacional. Existem muitos diagnósticos no mercado, né? E
esse diagnóstico específico nós desenvolvemos baseado em todos os pilares que a gente entende que faz sentido, olhando a estratégia de excelência operacional. Então ele começa desde captura do custo, captura de dados, passa por como que você trata esses dados e analisa esses dados, até você chegar na geração de projetos, melhoria contínua e Factor Master Plan, que daí é o plano industrial, né? Planejamento ou plano diretor industrial. E a retroalimentação do planejamento estratégico, né? Então é um ciclo de PDCA em que a gente olha para a empresa, faz um diagnóstico e diz assim, olha, vocês têm essas fragilidades, você tem isso daqui de bom, né? E a gente pontua isso, chega no final e diz assim, olha, teu grau de maturidade é esse daqui. Tem uma lista de projetos aqui que vai te ajudar a fortalecer, né? Por exemplo, análise e coleta de dados. Vai te ajudar a fortalecer o que você faz com os dados e traduz isso em projetos. Projetos de melhoria, escritório de projetos. Então, gerenciamento da rotina. Então, a gente começa a dar essa visão. Então, o diagnóstico de maturidade da excelência operacional permite que a empresa ela consiga entender como que ela está em relação a todo o supply chain, para que entenda o caminho futuro. E o caminho futuro passa, muitas vezes, pela transformação digital, né? Como ferramenta, como meio para isso. Né? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente vem atuando para ajudar as empresas nesse reconhecimento. Uma vez feito o diagnóstico, você identifica a sua situação atual, entende quais são os objetivos, quais são os anseios daquela empresa, né? Seja ela uma empresa familiar ou já seja uma empresa já mais, digamos assim, por executivos, a gestão por executivos, e traçam esse norte. No meio desse norte, surge a questão da necessidade de ter uma jornada digital. Nesse diagnóstico, você já vê a maturidade também da empresa para iniciar um processo de jornada digital? A gente consegue observar algumas fragilidades, né? Eu digo sempre que o melhor entendimento da jornada digital de uma empresa é quando você vê o parque fabril ou a melhor forma de você ver a 4.0 dentro de uma empresa é você olhar o 3.0, né? Sim. Então, como é que está a maturidade da 3.0, né? Da digitalização, de você tomar decisões baseado em dados, né? Então, a gente observa isso, sabe, Christian? Então, vou colocar um exemplo, né? Uma empresa que tem, por exemplo, máquinas, né? Ou qualquer tipo de máquina, né? Se essa empresa ela tem máquinas e tem máquinas modernas no seu parque, bom, legal, é uma empresa que busca tecnologia, busca algo de ponta e tudo mais. Aí você começa no diagnóstico a observar, tá, beleza, como é que você avalia a eficiência dessa máquina? Ah, não, eu tenho aqui um monitoramento de ordens que eu abro, né, para o time da manutenção, né, ordens aqui, tá, mas onde é que você registra? Não, isso daqui eu acabo não registrando, eu ligo para o pessoal da manutenção. Mas como é que você mede a eficiência? Não, não meço eficiência, eu meço quantas vezes a máquina parou. Mas como que você faz isso? Eu anoto aqui. Então, aí você vê, a máquina, ela tem uma alta tecnologia. Só que você não vê a medição da eficiência. Aí você começa a ver a fragilidade. Então, o diagnóstico ele vai apontar assim, poxa, que nível de dados você coleta da eficiência desse equipamento? Poxa, eu não coleto quase nada, né? Porque é só o que abre de ordem quando a máquina para, né? Então, se você não abre, você não tem nenhum dado de eficiência, você não controla a OEE. Então, se você não controla a OEE, você já não sabe qual é a velocidade que essa máquina está trabalhando, qual é a potência que ela tem, né, de produção e tudo mais. E se você não tem isso, dificilmente você vai conseguir ter um plano de produção em que você tenha uma confiabilidade de que aquela máquina ela entrega determinada eficiência do teu processo. E isso tira a previsibilidade de tudo aquilo que você vai programar de produção para aquele equipamento. A maturidade que a gente identifica está aí, né? Então, se você não tem um OEE, por exemplo, de uma máquina, você não consegue medir, ou você não tem uma maturidade de dados.
E a falta de maturidade de dados, para nós, é o primeiro passo para a jornada digital, né? Para que você tenha um mindset digital. Porque hoje é muito difícil, sabe? A gente entra nas empresas e é muito simples hoje. Eu diria que em relação a 5, 10 anos atrás, você colocar um dashboard dentro de um processo para medir o OEE, hoje em dia está muito mais simples do que Sim. 5, 10 anos atrás. Então, o problema não é muitas vezes o custo. E a gente vê, né? Então, mas aí a gente começa a trabalhar dentro do roadmap digital caminhos para isso, né? Então, a gente tem vários parceiros que a gente consegue inserir, né, como proposta dentro da jornada para que a gente consiga ir preenchendo essas As lacunas do diagnóstico que a gente vai identificando para que a empresa ela comece. Eu não vou conseguir colocar nas 150 máquinas que eu tenho no meu parque, mas quais são os gargalos? Aí entram algumas ferramentas que a gente já conhece, como o VSM, mapeamento de fluxo de valor, para entender qual é a máquina gargalo, quais são as maiores eficiências, porque a gente começa por ali. Ou por custo, quais são os principais drives de custo? Onde é que eu estou tendo o maior desperdício dentro do meu processo? Então a gente começa por ali. Então a gente ajuda a empresa a priorizar quais são as máquinas, qual é o primeiro passo da digitalização baseado numa lógica, de não começar fazendo tudo, mas começa destravando e blindando os gargalos, Sim. né? Porque os gargalos precisam ser blindados, né? Sim. Já diria Goldratt. Já diria Goldratt, isso aí. Os nossos herbes. É. Encontrar os herbes. Isso mesmo. E aí, nessa jornada, em algum momento vem um pouquinho daquela quebra de expectativa, porque como a empresa ela é feita por pessoas, né? E as pessoas sempre procuram o caminho mais fácil para chegar nos seus objetivos, é a brincadeira que eu faço, né? Puxa, todo mundo tem o seu Homer Simpsons, né? Eu quero emagrecer bebendo e comendo à vontade. Como é que faz isso, né? Me conte a regra, né? Então, cara, tem um software aí, tem um IoT, o que você poderia me indicar que vai resolver meus problemas, de preferência com custo baixo e que me dê um retorno muito rápido? Porque eu ouvi falar que esse lance de inteligência artificial, ele consegue automatizar boa parte das tarefas. Tem como eu ter menos pessoas? Quando vem uma ansiedade, uma expectativa, e você diz, ó, puxa, vamos começar lá do início? Tem um planejamento estratégico? Como é que vocês conseguem lidar com essas objeções, com essas expectativas? Sim, eu pelo menos eu gosto de entrar numa empresa em que existe a vontade. Porque talvez o maior desafio, né, vou colocar na questão da valor vertical. Nosso maior desafio dentro de uma empresa é quando a empresa ela não está inserida nessa discussão e ela não entende qual é o benefício. Se você tem uma pessoa que já está falando em inteligência artificial, escutou, já está, digamos assim, com entusiasmo de buscar, encurta, Christian, encurta um caminho tão grande que a gente tem dessa questão de a diferença da pessoa que tem entusiasmo, mas ela não sabe como, da pessoa que ela não sabe nem como ter entusiasmo. Né? E isso é diferente, você consegue lidar com o processo de uma forma diferente. Porque você só consegue, com essa pessoa que quer fazer, que conhece, que está ali, mas não sabe como, você vai direcionando os caminhos, você vai... aí que eu falo o que eu comentei antes, né? De você entender, tá, beleza, mas calma, não vamos fazer tudo, porque é caro. Vamos fazer aos poucos, vamos entender os teus gargalos, vamos entender as suas dificuldades. Você sabe qual é a tua dificuldade? Por que você não entrega a produção? Por que você tem a ruptura? Aí você começa a entrar no gerenciamento da rotina e muitas vezes, do gerenciamento da rotina, você já consegue entender necessidades. Sim. Né? Então é diferente, né? Essa pessoa que tem esse entusiasmo, para nós é um prato cheio, para a gente conseguir conduzir e ela fazer esse entusiasmo virar projetos, né? Mas projetos que vão realmente ser executados de uma forma em que a companhia entenda o valor.
né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Diferente de empresas que muitas vezes você tem que convencer para que a pessoa entenda o valor daquilo e mesmo assim você ainda vai ficar, pô, mas os caras estão querendo me empurrar o negócio. Eu falei, não, não é isso, é que Hum, é uma realidade. sim. Isso vai acelerar, né? Eu estava falando esses dias com um empresário de uma grande empresa em Joinville e ele me falou uma situação e a gente ficou pensando, né? Pô, ele comprou, né, uma terceira máquina para o parque fabril dele, para uma coleção de máquinas específicas que ele estava. Só que ele comprou uma terceira máquina pela base de informações que ele tinha e que chegou até ele. Afinal de contas, ele é o decisor. Ele não sabe do detalhe. Uhum. Ele chegou para ele, olha, tem uma necessidade assim, assado, tal, para aumentar a produção, eu preciso aumentar a minha capacidade, para aumentar a capacidade eu preciso aumentar a as máquinas e tudo mais. Lógico, num caminho normal, quando a gente olha de uma grande empresa, hoje em dia o convencimento para você validar um CAPEX é muito alto, né? Você precisa ter um bom projeto ali para Uhum. você validar. Mas quando você começa a olhar a, 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 a execução de CAPEX de novos ativos, sem você ter, no mínimo, a análise de eficiência global dos teus ativos atuais, Uhum. você começa a observar, você vê que as máquinas atuais, elas estão entregando 30, 40%, 50% de OE. E você vai lá e compra uma terceira máquina. Então, quando você tem uma liderança que tem um mindset de indústria 4.0, de digital, de transformação, você começa a provocar o processo. A liderança começa a provocar, e essa provocação, ela gera números, né? Cada vez que você provoca, né, eu sempre tive um líder meu que ele falava, aperta que o número sai, né? Então você provoca o processo começa a gerar informação. E essa informação é tomada de decisão. Então, a indústria 4.0, a transformação digital, o grande objetivo dela, ela veio para isso, né? Para acelerar a tomada de decisão, acelerar o tempo para que isso aconteça. Através do quê? De informação. Por isso que o nosso diagnóstico ele trata dados como base. Porque se eu não trato dados como base, eu não estou nem falando de indústria 4.0. Né? Então, eu estou falando de estratégia Sim. de transformação digital. Os dados confiáveis, como matéria-prima para iniciar um processo de transformação. Que não necessariamente precisa iniciar com tecnologia, mas uma boa matriz, né, de oportunidades, ameaças, de refletir sobre, né, o mercado atual, porque muitas vezes a gente é quase que impulsionado a viver do dia de hoje, né? Esse ano o mercado tá ruim e tal, pô, mas a gente ia fazer um planejamento estratégico pensando nesse ano. Vamos olhar um pouquinho mais de forma abrangente, né? E, e, e a tecnologia, ela tá lá para um estágio quase que sequente, assim, puxa, agora vamos acelerar isso aqui. Agora, como é que a gente pode trazer mais eficiência em cima daquilo que eu já tenho e eu utilizo com eficiência? Então, eu vou comprar uma máquina a mais. E qual que é a eficiência que eu tenho das máquinas que eu tenho aqui hoje, né? Isso mesmo. É. Mas é um pouco do que, e aí é um pouco do que vocês também fazem, Sim. né, Christian? Porque até a gente estava conversando ali fora, né, em off, né? A previsibilidade hoje, utilizando inteligência artificial, é um acelerador de tomadas de decisão baseado em dados. Sim. Se a empresa não tem informação, ela não consegue tomar decisões. Né? Então, você ter hoje tecnologia e a inteligência artificial, ela é esse drive ela é um cross technology, né? Para as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, né? Você utilizar a inteligência artificial é a base para você entrar com a indústria 4.0 dentro da indústria. Só que para isso você precisa de informação. Sem informação. Né, e às vezes até coisas relativamente básicas, né, Castilho? Por exemplo, você pergunta para 4 pessoas diferentes, de áreas diferentes, quanto que a empresa faturou em agosto? Cara, não é incomum vir 4 números diferentes.
Aí você pergunta assim, tá, legal, qual que é a margem? Eu não quero de todos os produtos que você vende mais, qual que é a margem? Quanto cada produto desse deixa para você? Margem? Sim, margem de contribuição, quanto que cada produto deixa? Puxa, não, não tem aquela... Por quê? Porque aquela realidade de você dizer que você tem um faturamento bruto, uma receita bruta, e você aplica uma margem de 40% e tudo se resolve, É, já não funciona mais. é que a grande maioria das empresas, elas acabam fazendo o rateio. E o rateio, Isso. ele é mais fácil do que você fazer os roteiros categorizados, né? Sim. Para você chegar a ter uma roteirização de produtos, é difícil, você tem que estar preparado para isso, né? Não é na planilha do Excel, né? Você precisa de sistemas, você precisa de plataformas. Então, a transformação digital, ela começa por aí, de você ter uma melhor regulamentação das informações, né? Porque você tem bloco K, você tem uma série de coisas Sim. hoje inferindo para o melhor acuracidade, né? O estoque zero, o quanto que você controla isso. Isso é informação. Só que essa já é a base, né? Quando você fala de transformação digital, você já fala disso. Como que você monitora teu estoque, como que você monitora a tua produção, como que você faz esse planejamento, como que você desdobra o teu planejamento para todos os processos, como que você trabalha o custeio desses produtos, colocando todo o custo de processamento que acontece dentro do processo produtivo. Então, se você for olhar por aí, é um outro caminho da transformação digital que trabalha com a informação, que é 3.0, mas é uma base que ela serve, o MES, né? Ele é um grande depositório de tecnologias que a partir do MES você consegue pendurar todas as tecnologias, IA e tudo que existe hoje de benefícios de tecnologias no mercado. Mas para isso você precisa ter um MES, você precisa Sim. ter uma plataforma, você precisa ter um sistema vertical para que você possa ter um sistema horizontal. Né? Então, tudo isso é planejamento. Você não cria uma área de TI, você não vai colocar um sistema dentro do teu processo se isso não for estratégico da empresa. Eu quero melhorar a curacidade do meu processo produtivo, informação. O que você vai fazer? Você vai desenhar um plano estratégico para ter um sistema para suportar isso. Mas isso tem que ser uma estratégia da companhia. Por quê? Porque hoje é uma fraqueza. Sim. Né? Então, tudo parte. O planejamento estratégico é fantástico, porque ele permite, de uma forma muito simples, né? As empresas elas têm medo, às vezes, de falar em planejamento. Planejamento estratégico, nossa, fica lá trancado numa sala, fora do Brasil. E não é isso, né? Planejamento estratégico são reuniões estratégicas feitas de uma forma lógica e estruturada. Né? Então, o planejamento estratégico existe, mas ele faz com que você consiga ter um diagnóstico, um autodiagnóstico do teu processo. Então, você vai falar sobre o teu processo, você vai posicionar a tua empresa dentro do mercado, você vai entender as fragilidades, para que você desenhe esse plano futuro. Né? E ele é muito rico. Né? Então, eu digo que, e dos pontos da minha tese de doutorado é isso, né? É colocar que tudo começa na estratégia, né? Então o ineditismo, digamos assim, da tese está em trabalhar todas essas variáveis que existem, que influenciam na estratégia para preparar melhor o empresário, para que quando ele for fazer uma jornada digital, ele saiba quais botões podem ser apertados. Né? E esses botões muitas vezes são barreiras. E essas barreiras muitas vezes são pessoas. Show. Começamos em pessoas, terminamos em pessoas. Sempre, né? Castilho, muito obrigado. Pessoal, no final do podcast, a gente vai deixar todos os contatos aqui da Valor Vertical, para vocês conhecerem um pouquinho mais o trabalho da Valor Vertical, entrarem em contato lá com o Castilho, que vai ter o prazer de atender vocês. Se vocês estão pensando aí como gerar mais valor para a empresa de vocês, como agregar mais valor, um dos nossos parceiros aqui, a Valor Vertical, está aqui para poder ajudar vocês aí nessa parceria. Castilho, demais, fantástico, passou rapidinho. Rápido. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço.
Cristian, eu que agradeço o momento e parabéns aí a Easy 360, a você, a Poliane, todo o time aí envolvido. Fantástico esses contatos que a gente está tendo aqui, têm sido enriquecedores e que essa parceria se prolongue aí, né? É o que a gente torce sempre. Parabéns. Obrigado. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, ó, na descrição. Até o próximo vídeo.